Então vamos começar aqui com a análise das ações do quarto trimestre de 2021, falando agora de ENGIE, que é a maior geradora privada de energia do Brasil, biomassa, eólica, hidrelétrica, termoelétrica e solar, apesar de já estar desinvestindo em termoelétrico, né? E é uma das queridinhas aí da galera, nota 4,5. Sua última avaliação foi há mais de 2 anos, gente. Então daqui a pouco eu atualizo aqui no final, beleza? O free float é baixo, porque 10% está na mão do Banco Clássico, mas o free float total na faixa de 31%, tá? Então, ainda tem, não é o free float ideal, né? Acima de 25%, mas tem liquidez suficiente aí, beleza? O que eu tenho para falar aqui da Engie e tal? Ó, tem vários parques eólicos, usinas hidrelétricas aqui, é onde está o dinheiro aí de quem investe na Engie. Os intangíveis também são alguns contratos, né, de transmissão principalmente. O endividamento, vamos ver aqui, ó, 40%, 2/3 aqui de longo prazo, né, de 3 a mais de 5 anos, e basicamente 1/3 aqui de curto prazo, né, curto, médio prazo. A principal fonte de receita dela é geração, né, então ela é muito focada, vamos atualizar aqui para o quarto trimestre, pegando aqui em relação ao EBITDA dela, né, praticamente aí 70% aí, vamos botar aqui 4,121, né, vamos fazer a conta aqui para vocês. Ó, 4,121 dividido por 4,899 é 84%, né? Então, grande parte do resultado ainda vem aí de geração, né? Transmissão está começando a vir, mas ainda não faz muita cosquinha no resultado operacional, né? Painéis solares ainda está também dando prejuízo aqui, e a TAG, que está aí também representando na faixa dos 2%. Então, se somar aí geração com a TAG, que virou aí basicamente a segunda principal fonte de operacional dela, já temos aí praticamente quase 100% aí do operacional, né? Então, é uma empresa basicamente focada hoje em geração e gás, tá? Tá focando em transmissão, mas ainda está muito pequeno em relação ao operacional como um todo, tá? Vamos ver os resultados aqui do trimestre. Então, houve aí uma queda no lucro, né? Se a gente olhar aqui, houve uma queda aí de quase 3 bilhões para 1,5 bilhão, quase 50% de queda. A receita cresceu, o EBITDA caiu um pouquinho, o resultado financeiro cresceu bastante e a dívida também subiu. Então, foi um resultado assim meio estranho da Engie, né? Assim, porque comparado ao histórico dela, que sempre vinha um reloginho, aumentando o lucro todo ano, margem boa e tal, e agora desabou. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, no setor elétrico, o cenário atual ainda mais complexo diante da crise financeira, dando sequência à hidrologia inferior à média que desde 2012 tem prejudicado a geração hidrelétrica no Brasil. Esses impactos foram parcialmente mitigados por meio de um extraordinário esforço operacional focado em manter os altos índices de eficiência e disponibilidade, somada à gestão ativa do portfólio, em que se destaca a estratégia otimizada de construção, de contratação e venda. Quando comparado a 2020, enfrentamos um ano com preço de liquidação de diferenças de 58% maior no subsistema Sudeste e um déficit de geração hidrológica de 27%. Né? Então, a situação no setor como um todo não está nada boa, por mais que ela tenha bons fundamentos, que ela continue aí investindo, ela é muito focada em geração e está aí um problema grande aí do setor de chuva, na questão de chuvas aqui no Brasil, né? Então, a geração está bem prejudicada aí há 10 anos, tá? Então, não é um problema atual. Do ponto de vista estratégico, esse quadro confirmou a relevância da diversificação das nossas operações por meio da expansão de outras fontes renováveis, especialmente eólica e solar, e também do ingresso em novos segmentos, tais como transmissão e transporte de gás natural, né, que é com a TAG. Foi o que eu falei aqui, né? Então ela vem focando aí ultimamente em painéis solares e outras fontes de energia, mas mais de 80% continua sendo geração aí do resultado operacional. Dentro desse contexto, o EBITDA ajustado atingiu 7,2 bilhões, incremento de 12% em relação ao ano anterior, mesmo diante de um cenário hidrológico desafiador. Então, se você olhar aqui no Fundamentei, você vai ver que, mas o EBITDA ajustado, o EBITDA caiu, né? Mas o ajustado que ela considera aumentou, tá? Por quê? Vamos entender melhor aqui. Já o lucro líquido apresentou uma redução de 44%, totalizando 1,6 bilhão, majoritariamente decorrência de impairment e impactos da aceleração da inflação. Tá? O impairment líquido de reversão aumentou 977 milhões, passando de 99 milhões em 2020 para 1 bilhão, quase 1 bilhão e 100 aqui em 2021. Né? Esse efeito não recorrente foi motivado principalmente pelo reconhecimento de impairment em decorrência da intenção firme de venda das subsidiárias Termoelétrica Pampa Sul e GSD, cuja avaliação preliminar de valores é inferior aos seus valores contábeis. Então,
como se ela estivesse vendendo aí com prejuízo a essas. Quer dizer, ela estivesse avaliando a um valor justo, né, de venda, um valor bem menor do que ela pagou nessas duas usinas aqui, das subsidiárias. Né? As vendas estão alinhadas com as diretrizes firmadas pela companhia. E por quê? O que aconteceu? A empresa ela tá tentando desfazer o máximo aqui de termoelétrica. Né? Cadê aqui? Tá aqui. Então ela está querendo, ela já está se desfocando aí de termoelétrica, né? De geração termoelétrica, para focar em energias renováveis, tá? Então, painéis solares, energia eólica e afins, tá? Então, já é um plano aí estratégico de longo prazo que a Engie tem, não é de agora, tá? Já vem de alguns anos. Mas, na hora que ela fez aí o valor justo aí das usinas termoelétricas, deu essa queda desse valor, do valor contábil que ela pagou para o valor atual de venda, e aí esse impairment aí de 1 bilhão entra no EBITDA aqui, tá? Então entra no EBITDA e no lucro, e com isso há essa redução aí. Reconhecimento de impairment no segundo e terceiro trimestre da subsidiária Diamante em razão da evolução do seu processo de venda. Então é outra aí que também está aí com essa questão do impairment. Então subiu aí. Então basicamente 1 bilhão de resultado foi afetado. Desconsiderando o impairment e os demais valores não recorrentes, o lucro líquido ajustado chegou a 2,4 bilhões. Então, se a gente olhar aqui na teoria, comparando com 2020, teria caído aí de 2,8 para 2,4 bilhões. Teria uma queda? Sim, mas não uma queda tão grande quanto foi aí, comparado com, considerando o impairment. Né? A dívida bruta total, que também cresceu, né? Saiu aqui de... toda hora eu clico ali. Saiu de 17 para 20 bilhões, já está aí beirando o talo do EBITDA, porque o EBITDA caiu aqui com o impairment e a dívida subiu. Então aí deu essa impressão aqui de que a dívida está aí, ligou o sinal amarelo, né? Mas houve alguns saques aí de quase 3 bilhões do BNDES, empréstimo de 530 milhões para capital de giro, 762 milhões de debêntures da usina termoelétrica e emissão Engie Brasil Energia, geração de 2,2 bilhões em encargos incorridos e 2,4 bilhões em amortizações de empréstimo. Então, que ela está falando o que ela pegou e o que ela pagou, tá? Mas, de qualquer forma, aumentou para mais de 20 bilhões e, com isso, aí a dívida deu aquele pulinho, né? Retorno histórico é muito bom, para mim é top 1 do setor aí de energia, considerando tudo, né? Mas no longo prazo você vê que é uma linha reta praticamente para cima, obviamente vão ter períodos complicados e a gente vê que esse período complicado vem lá desde 2012, né? Mas mesmo assim ela consegue manter aí uma certa consistência nos resultados, dá lucro aí desde 2003, né? Nunca mais deu um prejuízo. Pegando aqui mesmo no trimestral também, ó, nenhum prejuízo, mesmo com esses impairments aí, ela não deu prejuízo. E continua muito boa, né? A dívida está subindo, mas o EBITDA está meio que acompanhando aí nos últimos anos, né? No grosso aí do crescimento. O lucro caiu um pouquinho, mas está de boa. A receita continua aí subindo. O FCO também deu uma caída, mas vem estável aí nos últimos, pegando aí pelo menos os últimos anos, a geração de caixa permanece. E os dividendos também, apesar de ter caído o lucro, esse lucro não teve efeito caixa, né? Então, por mais que ela tenha lucrado mais em 2020, a geração de caixa foi maior aí em 2021, tá? Então, basicamente aí 50% maior, e com isso ela distribuiu aí também bastante dividendo, né? Aqui no Fundamentei distorce um pouco o payout, porque normalmente a gente pega do fluxo de caixa de financiamento e normalmente esse dividendo é relativo ao ano anterior, né? Então, vamos acompanhando aí como é que vai ser 2022. E, cara, não tem muito o que falar aqui, né? Continua sendo uma boa empresa. Esse impairment atrapalhou um pouco a análise, assustou um pouco os investidores, mas nada demais acontece. Faz parte da estratégia de investimento dela, esse desinvestimento nas termoelétricas, para focar em energias renováveis, e tem que ter paciência. Ela aumentou o capex aí em 2017, 2018 e agora vem equilibrando um pouco, né? Não está botando muito o pé no acelerador, mas está com capex ainda, comparado aqui a outros anos, bem menor, né? Então, tá acima de 1 bilhão de capex, mas continua a geração de caixa positiva e distribuindo dividendo, continua a geração de valor normalmente. Vou atualizar minha nota aqui, porque para manter uma nota ótima para ela, tem que entender todo esse contexto que eu acabei de explicar aqui.